Voltar lá para a capital federal para falar com Bruno Pinheiro, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a defesa do vereador Carlos Bolsonaro a ter acesso aos autos da investigação sobre a existência de uma ABIN paralela no governo de Jair Bolsonaro. Agora, Bruno, a assessoria do ex-diretor da ABIN, hoje o deputado Alexandre Ramagem, também teve essa autorização ou não? Alexandre Ramagem também segue repercutindo. Eu vou iniciar sobre o vereador, o Carlos Bolsonaro, que é o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa autorização veio na noite de ontem, era por volta de 8 horas aproximadamente, quando a Jovem Pan antecipou essa informação que o ministro Alexandre de Moraes havia autorizado os advogados de Carlos Bolsonaro a acessarem os autos. Eles estavam reclamando, inclusive, que não conseguiram acessar essas informações do que realmente ele está sendo acusado ou investigado, qual seria a ligação nesse esquema de espionagem, e o ministro Alexandre de Moraes autorizou ontem imediatamente a comunicação aos advogados. Isso tudo, esse inquérito está de forma remota, eletrônica, virtual, mas com quem eu conversei, com os advogados de Carlos Bolsonaro, eles querem acessar o inquérito físico, todas as cópias, todos os documentos. E aí eles aguardam na manhã de hoje ainda acessar o material físico. De acordo com os advogados de Carlos Bolsonaro, que eu conversei ainda ontem à noite, vai muito depender do que a secretária vai repassar em mãos para os advogados. E aí o ministro Alexandre de Moraes reforçou na sua autorização, inclusive, que uma vez os advogados acessando os autos, eles vão ter o acesso assegurado até o final da investigação. O que nós não acompanhamos em outras ações, que diversos alvos das operações da Polícia Federal, alguns senadores e deputados também, que ainda não conseguiram acessar os autos das investigações. E aí a gente vai ver então como será esse acesso e que os advogados vão alegar a partir do conhecimento da investigação. Lívia. Agora, Bruno, um dos irmãos de Carlos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também estava em Angra dos Reis quando alguns dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal. Ele disse alguma coisa a respeito da operação, do envolvimento de Carlos Bolsonaro ou não? Repercutiu sim, Lívia, ontem após uma reunião no Senado Federal. O senador Flávio Bolsonaro voltou a falar de como aconteceu essa operação da Polícia Federal na última segunda-feira, que aparelhos celulares foram recolhidos e devolvidos no mesmo dia. Vamos ver. Havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos 4 Bolsonaro. Do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Agora, uma outra repercussão é sobre um jet ski que não retornou à residência de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis. O senador Flávio Bolsonaro explicou que ele foi fazer a devolução desse jet ski, foi a um almoço e logo na sequência retornou para a residência. Agora, sobre esse jet ski que não retornou, o senador Flávio Bolsonaro alegou um certo receio de também se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal. Eu espero sinceramente que a própria Polícia Federal faça uma autoanálise e internamente expurgue esse pequeno grupo, esse câncer que existe hoje dentro da Polícia Federal, que é uma Polícia Federal paralela usada para perseguir o opositor político. É isso então, Lívia, segue essa repercussão. Ontem o Congresso Nacional, o representante, senador Rodrigo Pacheco, enviou para os ministros do STF uma solicitação com todos os nomes de quem foi espionado de forma ilegal no Congresso Nacional. Aguardar também essa resposta do STF para tentar entender os nomes, os senadores e deputados que foram alvos de um sistema de espionagem de forma clandestina. Lívia Zanoli.
Agora há pouco, exatamente sobre isso, nós exibimos uma reportagem, claro que a gente vai seguir acompanhando. Bruno, obrigada, viu, pelas apurações, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Nós seguimos em Brasília, mas para ouvir agora o Zé Maria Trindade, eu quero tocar com você, pelo menos primeiro, Trindade, a respeito dessa autorização dada pelo STF, pela Justiça, para que os envolvidos, pelo menos Carlos Bolsonaro, tivesse acesso aos autos dessa investigação. Até aí é o procedimento que deveria ser seguido em todos os casos? É padrão, né, Lívia? Ninguém pode se defender se não souber o que há contra ele. A Constituição garante o habeas datas, né, que é um expediente onde você tem o direito de pedir o que tem contra mim aí. Em alguns casos aqui, os advogados reclamam muito exatamente desta falta de acesso aos autos que acusam os seus clientes. Quer dizer, não há como fazer uma defesa se você não sabe exatamente de que o cliente está sendo acusado. Sei que é meio gasto, mas parece aquele livro, O Processo, do Kafka, que mostra exatamente alguém, um cidadão que está sendo acusado, está sendo preso e ele não sabe exatamente o porquê. É um livro muito interessante, O Processo. Então, todos falam exatamente desta possibilidade do Estado ficar tão forte que não precisar nem explicar o motivo do processo, ou seja, o motivo da prisão. Me disse o ministro do Supremo de que o processo hoje é todo eletrônico. É verdade. O papel está sendo abolido, já foi do Supremo Tribunal Federal, daí essa agilidade de dar acesso através do processo eletrônico. Mas em alguns casos é preciso perícia, é preciso verificar a validade do documento e os advogados reclamam que não estão tendo acesso a esse processo. Agora, sobre o caso seguinte, a operação está sendo discutida muito no Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, os trabalhos no Congresso só serão retomados na semana que vem. Em anos anteriores, o Congresso permaneceria vazio. Ontem eu encontrei o Congresso cheio, com muitos deputados e senadores, e a reclamação é geral. Todos estão assustados e tentam exatamente reagir a esta força da Justiça, fazendo operações na Câmara e Senado, as últimas na Câmara, né? E o que eles reparam é que são operações que não têm absolutamente nenhuma urgência. Este caso, por exemplo, aí da BIM paralela, que eles indicam e que o senador Flávio reclama da Polícia Federal, há uma preocupação, inclusive, sobre debater até que ponto isso pode acontecer. E me disseram, já existe uma força no sentido de que o próximo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, deve ser, só se não houver algo muito extraordinário, né? Ele se comprometeu a defender as prerrogativas do Congresso e que esse assunto será debatido também na Câmara e haverá uma exigência de que o próximo presidente também tenha a mesma postura, né? Sobre a operação, nós trouxemos aqui em primeira mão o deputado Zucco, Coronel Zucco. O tenente-coronel Zucco estava na embarcação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que estava em alto mar, não tinha acesso a telefone, recebeu do Van Gartner a primeira comunicação e eles retornaram. E, inclusive, o celular do deputado Zucco, que não tem nada a ver com a história, né, poderia ser recolhido pela Polícia Federal que estava lá. Então, é uma confirmação do que aconteceu naquela operação da Polícia Federal.